dia a todos também. Entrou uma mensagem aqui que eu não sei o que é. Só tá avisando que começou a gravação, Regina. Só você legal. dar ok aí. Deu ok, pronto. Ele segue normal. Bom dia, Edson, Cida. você Tudo fica bem? à vontade aí, tá? Para ver o horário, Cida quando Ferreira. começa, quando não. Edson, não estamos te escutando. Estou com algum problema aqui. Não, Agora sim, agora veio. voltou. Não Agora pode voltou. ser. Eu estou com o fone errado. Esse fone tem problema. É por Agora isso. agora escuto. Esse fone é estragado, é por isso. Eu não estou achando o outro. Tá bom. Tá bom. Alguém pegou o Coisas da outro. tecnologia, não tem jeito. Obrigada, Daniel, pela dica, viu? Vou assistir. Muito bom, muito bom. Léo, assim, incendiou o coração. Eu estava Obrigada. sozinho em casa, a Ruth saiu para levar a Úrsula lá, que ela está surfando. Cara, eu dei pulos de alegria aqui, glória de aleluia. Muito bom, muito bom. Né? Não é por nada não, mas quando a gente está sozinho, acho que a gente consegue mais se conectar, né? Não, eu consigo, às vezes eu fico doida para todo mundo sair de casa. Sozinho, em grupo, quando a palavra vem no coração, Daniel, quando eu estou sozinha em casa, eu acho que, não sei, às vezes por eu me reprimir, né? Não sei. Característica de cada um, né? Você é mais assim. Eu sei que às vezes eu adoro ficar sozinha com Deus em casa. Acho que tem isso Edson mesmo. já está ouvindo a gente? Já está falando? Como é que está aí, Edson? Está mutado o teu microfone. Deixa eu botar um aviso do grupo que vai começar a aula e já podemos começar. Compartilhar a tela aqui, então. Já conseguem ver aí minha tela? Sim. Sim. Ok. Edson, pode, por favor, fazer uma oração para a gente iniciar uma oração? Sim, deixa eu só terminar aqui o recado, estou botando... Ok. É quando eu compartilho, aí fica... Eu não vejo mais. Vamos sim, vamos lá. Opa, tá jóia. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, na Escola Dominical, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua mensagem, para ouvir, Senhor, o toque do Espírito Santo em nós, para te sentirmos, Senhor, o Teu carinho, a Tua graça, o Teu amor, a Tua salvação, que vem trazer paz no nosso coração, paz e esperança, Senhor, da vida eterna. Que o Seu Espírito venha agora sobre nós, em especial sobre o Fred, que vai trazer a palavra, a mensagem, que ele possa trazer aquilo que Tu queres que cada aluno aqui escute, Senhor, por favor. Dê-lhe direção e unção para falar em Teu nome. Cuida de nós, Senhor. Dê-nos um domingo maravilhoso. Cuida do Evandro, que está numa atividade com a sua família, Senhor, que ele possa ter momentos maravilhosos com seus filhos. E daqueles que não puderam vir, Senhor, cada um deles Tu sabe o motivo. Cuida deles, traga aqueles que Tu quiseres para a nossa aula. Seja feita a Sua vontade em nós, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, então, hoje, dando continuidade aí ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos estudar juntos esse trecho do capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E o assunto que Paulo vai abordar aqui nesse trecho é sobre alguns sinais, importantes acerca desse evento escatológico que a gente já tem falado aqui, ao longo de algumas aulas, que é a parousia, a segunda vinda de Cristo. Então, a gente vai estudar hoje esses dois sinais importantes que são a apostasia
e o anticristo, tá? Para fazer uma pequena introdução aqui, eu começo trazendo um comentário, né, feito por um estudioso da Bíblia, Jeffrey Wayman, que ele vai dizer que esse texto que a gente vai estudar é uma passagem bastante difícil e é provavelmente o texto mais desafiador de interpretar dentre todas as cartas de Paulo, né? Então, queria começar a aula com esse aviso que esse comentarista bíblico faz, porque a gente está tratando com esse texto, e é um texto difícil, mas a gente vai aqui, com a graça de Deus e do Espírito Santo, tentar tirar desse texto tudo que ele ensina, né? E tudo que ele não diz explicitamente, a gente vai só tentar fazer alguma interpretação que seja coerente com a Bíblia, mas sem também ficar gastando muito tempo com especulações, tá bom? Então, ele vai dizer o seguinte também, esse mesmo comentarista, que embora seja uma passagem muito difícil, muito discutível, aberta a vários tipos de interpretações, né, entre os comentaristas bíblicos, o objetivo geral do apóstolo Paulo, ao escrever esse trecho, ele permanece bastante claro, né? Ele vai colocar que o objetivo de Paulo certamente não era o de prever ou especular acerca do futuro, né? A gente já falou um pouco disso, de que algumas pessoas ali na cidade de Tessalônica queriam ficar tentando adivinhar quando seria a data, né, que a vinda do Senhor iria ocorrer, mas ele vai dizer que o objetivo de Paulo era pastorear a igreja. Então, essa carta, inclusive esse trecho que é difícil, que é complicado, que vai trazer algumas questões difíceis de interpretar, o objetivo principal de Paulo era o de pastorear a sua igreja, né? Pastorear o coração da sua igreja, e não o de fazer especulações acerca do futuro. Uma outra coisa que ele vai dizer, né, que para essa jovem congregação, a gente já estudou aqui também, já que a igreja de Tessalônica ela foi plantada num período muito curto, porque mais ou menos um pouco depois de 3 semanas, Paulo, Silas e Timóteo tiveram que fugir, né, daquela cidade, porque a perseguição contra eles pelos judeus daquela cidade surgiu, e eles tiveram que fugir. Então, era uma congregação muito jovem, né, que estava sendo ainda, depois da saída de Paulo, perseguido pelos concidadãos deles, né, a igreja, e assustados por uma falsa afirmação, que é o que a gente vai começar a ver agora, de que o dia do Senhor já tinha acontecido, né? Paulo ele já tinha abordado esse tema do dia do Senhor na sua primeira carta, e agora, no início da segunda carta, ele vai abordar uma falsa interpretação acerca do que tinha sido falado na primeira carta, tá? Ele vai trazer, como eu falei, essa palavra pastoral, né, de conforto para aquela igreja, tá? Então, a gente começa, irmãos, falando acerca de uma interpretação errada, falsa, que foi levantada, né, naquela igreja, que foi que a vinda do Senhor já tinha acontecido. Então, aí, quem puder acompanhar a leitura, né, no primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, né? Então, a primeira questão, a primeira parte do capítulo 2, Paulo ele vai tentar, né, combater uma interpretação errada que começou a surgir ali no seio da igreja de Tessalônica, né, que estava gerando uma certa crise, uma certa ansiedade na parte dos cristãos. Uma crise que o resto da palavra que Paulo vai trazer, ele procura abordar. Alguém, Paulo aqui não diz quem, não diz, né, o nome da pessoa, afirmou, provavelmente por meio de uma declaração profética, alegando uma autoridade de Paulo, que o dia do Senhor já viera, né? Se a gente lê direitinho esse texto, dá até a entender que talvez alguém tenha escrito uma carta se passando pelo apóstolo Paulo, porque ele fala aqui, deixa eu colocar o apontador aqui para ficar mais fácil, ele fala aqui, ó, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, ou seja, alguém enviando uma carta para aquela igreja, mas uma carta falsa,
uma carta dando a entender que fora escrita pelo apóstolo Paulo como a primeira carta, mas que, na verdade, não era. A autoria dessa carta não era verdadeira, não era uma carta fidedigna, né? E aí ele vai, então, combater toda essa celeuma, digamos assim, toda essa agitação que essa interpretação de que o dia do Senhor já tinha chegado, ela trouxe, tá? Então, mesmo que esta afirmação possa ter parecido obviamente falsa, né? No entanto, ela fez com que a jovem igreja de Tessalônica, já apreensiva por causa de toda a perseguição, né, que a gente já comentou bastante aqui nas outras aulas, tivesse medo de experimentar a ira de Deus no dia do Senhor. Por quê? Paulo tinha falado, né, a gente viu, sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o encontro com o Senhor nos ares, e eles não tinham ainda vivido nada disso, mas estavam ouvindo de alguém, né, um ensino de que não, já tinha chegado o dia do Senhor. Então, isso tinha causado mesmo muita agitação, né, no meio da igreja. Então, alguns crentes de Tessalônica estavam sendo enredados por esse ensino enganoso, pensando que a vida de Cristo já havia acontecido. Eles parecem ter fixado uma data, e na mente deles, essa data já havia chegado. Então, irmãos, para a gente dar essa introdução, o importante é a gente entender que alguma coisa aconteceu, alguma pessoa se levantou para trazer uma mensagem errada, né, acerca dessa questão da segunda vinda, dizendo que ela já tinha chegado. Então, essa motivação que vai levar Paulo a escrever o que ele vai destrinchar agora nos próximos versículos, tá? Até aqui está claro, como a gente sempre faz, quem quiser fazer pergunta ou comentário, fica à vontade para me interromper, tá bom? A gente vai dando um passo de cada vez aí juntos. Então, vamos lá. Então, essa crença, né, falsa, ela trouxe alguns problemas para aquela igreja, porque Paulo já havia ensinado, como eu mencionei, na sua primeira carta, a gente já leu aqui, já estudou juntos, sobre a segunda vinda. Paulo também falou, né, vocês devem lembrar que ela seria repentina, como o ladrão que chega à noite, né? Então ele deu essa ideia de que seria uma coisa de maneira súbita, né? Mas ele não disse que seria necessariamente uma vinda imediata. Então estava havendo uma confusão no meio ali dos cristãos de Tessalônica acerca de a vinda de Cristo ser súbita, ser inesperada, como um ladrão da noite, mas ela não ser imediata. Eles estavam achando que seria imediata, eles estavam achando que tinha uma possibilidade dela, inclusive, já ter acontecido. Tá? Então, é bem provável, né, que após a leitura da primeira carta, né, alguns intérpretes fantasiosos tivessem chegado a essa equivocada interpretação e perturbado a igreja com suas interpretações. Foi o que eu falei, né, aqui no slide anterior. Então, a primeira grande lição e reflexão que a gente pode tirar aqui desse início, desse trecho, é que o erro doutrinário, né, a interpretação equivocada da palavra de Deus, ela traz uma perturbação em vez de trazer edificação e consolo. Porque o objetivo da palavra, né, é nos trazer edificação, nos trazer consolo. Mas quando o erro doutrinário, o erro teológico, ele entra no meio da igreja, ele acaba trazendo perturbação, agitação, né? Então, sempre que alguém tenta administrar essa agenda que pertence à economia da soberania de Deus, essa pessoa vai cair em descrédito e vai colher decepção, né? Como Jesus mesmo falou, somente Deus conhece esse dia. Então, vamos ler lá em Mateus 24, versículo 36, para a gente ver o que o Senhor Jesus falou acerca das especulações do dia da vinda do Senhor. Quem puder abrir aí e ler, pode ler, por gentileza. Mateus 24, 36. É para vocês irem aquecendo aí, né? Hoje o dia está, pelo menos aqui em Niterói, está um pouquinho frio. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. 24, 36, Cristina? 24, 20, Mateus. 36. 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, exatamente, isso aí.
Jesus está ensinando o seguinte, ó, não adianta vocês quererem ficar fazendo contas, previsões, especulações acerca do dia do Senhor, de quando ele vai acontecer, porque essa é uma informação que Deus decidiu reservar a ele mesmo, né? Claro que aqui Jesus está falando de Deus como toda a Trindade, ele como Deus, em sua forma divina, ele sabia, mas ali, como Paulo fala, ele diminuído, né? Reduzido a sua natureza humana encarnada, naquele momento ali, ele não estava sabendo, só Deus Pai. Então, ele vai trazer para os discípulos, para vocês verem que essa dúvida e esse tipo de pergunta, quando vai ser esse dia, quando vai ser esse dia, ela não era nova. Ou seja, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né, na verdade, era uma dúvida que já vinha desde os dias do próprio Senhor Jesus, né, anos anteriores. Né? Jesus morreu aí mais ou menos por volta do ano 30 e pouco, né, morreu com 33 anos, então, quando Paulo escreveu essa dúvida, ela já existia no meio da igreja. Ela surgiu, inclusive, como a gente está vendo nesse texto, entre os próprios apóstolos, entre os próprios 12 que seguiam a Cristo de perto. E ela já surgiu. E aí Jesus vai falar, ó, não, vocês não precisam ficar fazendo conjecturas, tentando adivinhar essa data, porque nem os anjos conhecem, só Deus, o Pai, conhece. Ok? Então, avançando aqui, né? Paulo agora ele vai entrar nessa questão dos sinais necessários para que a vinda do Senhor pudesse acontecer, né? Então, ele vai continuar aí no versículo 3 dizendo assim, ó, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, a vinda do Senhor, né, a parousia, não acontecerá sem que primeiro venha, aí ele vai colocar o primeiro sinal aqui, a apostasia, tá? Paulo, ele tranquiliza, né, os membros da igreja de Tessalônica da sua agitação, da sua ansiedade, de que o dia do Senhor não poderia ter vindo, como alguns falsos ensinadores e falsos interpretadores dos ensinos de Paulo estavam alegando ali naquela cidade. Mas ele vai dizer que não pode ter vindo porque este evento futuro não vai acontecer até que eventos claramente definidos, que ele vai citar agora, vai começar a ensinar agora, ocorram primeiro, né? Tratam-se de dois grandes e marcantes acontecimentos escatológicos, ou seja, Paulo vai dizer o seguinte, não, esse ensino que foi passado para vocês aí por essa carta, por essa pessoa que está se levantando como se fosse meu parceiro, tivesse a minha autoridade, ele é enganoso. O dia do Senhor não veio, ninguém de modo nenhum se engane disso, não se deixe enganar, porque o dia do Senhor não acontecerá antes que venha, aí ele vai começar a falar do primeiro sinal, que é a apostasia, tá? É importante, irmãos, a gente observar aqui que o primeiro dos grandes sinais que Paulo vai mencionar, né, é o que ele chama de a apostasia. E quando a gente está lendo e estudando a palavra de Deus, alguns detalhezinhos pequenos são muito importantes de serem observados. Por exemplo, aqui, o artigo definido a, né? Paulo está falando aqui sobre uma apostasia específica que iria ocorrer de maneira plena antes da vinda do Senhor. E era um dos sinais que teriam que acontecer obrigatoriamente antes do Senhor Jesus voltar pela segunda vez, né? Então, Paulo vai falar sobre uma apostasia final que vai ocorrer imediatamente antes da parousia. Essa apostasia será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já começou, pois o ministério da iniquidade já opera no mundo. Eu sei, irmãos, que essa palavra apostasia nem sempre ela é muito clara, né? A gente não está acostumado, mas eu vou já entrar no detalhe do que ela significa, tá? Então, ó, apostasia é uma palavra, né, no grego, que Paulo está usando aqui, e ela aparece 2 vezes no Novo Testamento, primeiro como substantivo, tá? Vamos ler lá em Atos 21, 21. Quem puder abrir aí, por favor. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e se afastaram, ou se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Isso. Então, olha que interessante aqui.
alguém está falando com Paulo de uma acusação que ele estava sofrendo nesse momento aqui de Atos, dos judeus, dizendo que ele estava ensinando a todos os judeus a apostatarem de Moisés, na tradução da Regina, a se afastarem da lei de Moisés. Ou seja, a apostasia, irmãos, é justamente essa questão, como diz aqui, ó. O termo grego ele é definido como decaída, deserção, também é um termo muito importante, que às vezes até é usado para soldados, né, que abandonam o exército, abandonam a guerra, eles sofrem deserção, é uma rebelião, um abandono, né? Ou seja, é afastar-se daquilo a que antes estava ligado. Então, a apostasia é exatamente isso que está falando nesse texto aqui, que foi uma acusação que Paulo sofreu lá atrás dos judeus. Os judeus estavam falando assim, poxa, Paulo, agora você está pregando a Jesus, você não está mais ensinando os rituais do judaísmo, você está dizendo que agora não precisa mais, né, seguir os rituais. E aí, só recapitulando um pouquinho, irmãos, quando a gente vai estudar a história da igreja primitiva, a gente vai ver, né, que Deus começa a ensinar os apóstolos ali de que os rituais do judaísmo não eram mais necessários, uma vez que Cristo tinha cumprido toda a lei, né? E aí a gente vai ver, depois vocês podem ler com calma, um evento muito marcante, que é retratado no capítulo 15 de Atos, que foi o Concílio de Jerusalém, tá? Foi presidido pelo Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, e o concílio ele vai concluir que os cristãos que aceitassem, né, a pregação do evangelho de Jesus Cristo não mais precisavam guardar a lei e os rituais do judaísmo. Então, Paulo começou, a partir de então, na verdade, a ensinar isso. Inclusive, vocês podem ler depois lá em Atos 15, que no final, quando vai encerrar o concílio, eles têm uma ideia de preparar cartas, né, assinadas provavelmente por Tiago e por toda a liderança da igreja de Jerusalém, para que voltassem a levar essas cartas nas igrejas, né, que Paulo tinha plantado, para dizer, ó, tá aqui, a gente agora não precisa mais cumprir a parte ritual do judaísmo, porque a gente está agora, né, na nova aliança através de Cristo. Então, aí tem toda essa questão. Então, por isso, Paulo começou a ensinar isso claramente, e aí ele começou a ser acusado de que ele estava ensinando as pessoas a apostatarem do judaísmo, tá? Então, o segundo momento em que o Novo Testamento usa essa palavra como substantivo é exatamente esse aqui, né? A apostasia aqui, né? E o outro que vai aparecer também muito importante está lá em Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12, né, que vai aparecer como verbo, mas também ligado à mesma origem da palavra. Quem pode abrir, por favor, Hebreus 3:12, perdão. Quem achar pode ler, tá, irmãos? Mas não consigo enxergar aqui. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Se afaste do Deus vivo. Então, aí no grego, essa palavrinha se afaste, né, é o verbo apisteme, que tem a mesma raiz da palavra apartar, que traz a mesma ideia da apostasia, tá? Então, esse conceito é muito importante, tá, irmãos, para a gente entender o que Paulo está ensinando e, como eu falei, para a gente observar que aqui ele está falando de uma apostasia específica, e a gente já vai explicar um pouco melhor isso, tá bom? Então, a apostasia, para deixar muito claro, para ninguém ficar com dúvida, é o abandono geral ou a negação da fé, tá? Por parte daqueles que antes a professavam, tá? Vamos ler também em Hebreus, aproveitando que já está aí, já estamos em Hebreus, no capítulo 6, dos versículos 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo
o Filho de Deus e expondo a zombaria. Pode ler até o 8, Bené, por favor. A Pode 8. ler. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. Seu fim é ser queimado. Então, aqui o escritor aos Hebreus, irmãos queridos, está mais uma vez falando que aqueles que caíram, que abandonaram a fé, é impossível que eles voltem, porque na prática o que eles estão fazendo é crucificar novamente, né, para si mesmos o Filho de Deus e expô-los à zombaria. Então, por que é importante a gente lembrar o contexto da carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus foi escrita num contexto de perseguição pesada, né, da igreja. Por quê? O Império Romano, né, era um império que determinava que César, em muitos contextos, fosse adorado, inclusive, como um deus. E aí, quando os cristãos começaram a ensinar, né, que o Deus era, na verdade, não era César, e era o Senhor Jesus, e começaram a adorar e cultuar somente a Jesus, isso criou um problema. E a igreja começou a sofrer uma perseguição muito pesada. E aí, o que aconteceu? Os cristãos que eram judeus, que tinham vindo do judaísmo e se convertido ao cristianismo, eles estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo, porque o judaísmo era uma religião que, naquela época, Roma aceitava. Porque Roma ele dominava o território de Israel, mas ele conseguia conviver, digamos assim, com o judaísmo, né? Tanto que existiam o templo, existiam os rituais do templo, o sumo sacerdote, existia tudo isso, né? Mas aí os cristãos estavam sendo perseguidos porque eles estavam adorando a Jesus. E se eles retornassem ao judaísmo, a perseguição era cessada. Então, muitos, né, no contexto da carta aos Hebreus, estavam deixando o cristianismo para voltar às práticas do judaísmo. É por isso que o autor vai falar que Jesus é superior aos sacrifícios, ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, e ele vai ensinar tudo isso justamente para ensinar aqueles cristãos judeus que eles não poderiam voltar atrás, eles não poderiam apostatar da fé e do ensinamento de Cristo para voltar para o judaísmo, tá? Então, isso é muito importante também da gente lembrar. Vamos ler também, por favor, lá em Mateus, um texto muito importante, capítulo 24, de novo, né? Versículos 10 ao 13. Nesse tempo... Pode ir, Cristina. Não, vai lá. Não. Vai lá. As damas primeiro? Estou gostando de ver, as mulheres estão animadas hoje na leitura da Bíblia, muito bom. Nesse tempo, muitos serão os escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverará até o fim será salvo. Então, Jesus está falando aqui também, né, de que nesse tempo, ou seja, no tempo final, nos últimos dias, né, haveria essa multiplicação da iniquidade, haveria traição, haveria ódio, haveria escândalos, né? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Aí ele termina dizendo que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, mais uma vez, Jesus está, né, ensinando ali a necessidade dessa permanência na fé, a necessidade dessa perseverança na fé, né? Porque aqueles que se desviarem, aqueles que voltarem, olharem para trás, né, eles vão ser, digamos assim, condenados, enganados, né? Então, esse ensino é muito importante, tá, irmãos? Até aqui. Opa! Esse trecho aqui é muito importante, que você pode trazer para os dias de hoje e achar. Puxa, estava falando para nós, esse texto aqui está falando dos dias de hoje. Então, isso quer dizer que Jesus já está vindo. Não, não é. A gente não pode ainda atribuir, está perto ou está longe, atribuir uma data.
E o próprio texto diz, Jesus falando, que surgiriam falsos profetas. E esses falsos profetas, nessa mesma passagem que Jesus falou, vai citar aí, ó, está esfriando o amor, está aumentando a iniquidade, está aumentando as guerras. Jesus já está chegando. E começar, então, a vender uma teologia que, na realidade, não é o que está escrito aqui em Mateus. Então, é importante a gente ficar atento a isso, para esses falsos profetas que marcam até a data, segundo a vida de Jesus, né? E a gente, o que isso quer nos dizer? Que o Fred acabou de falar para a gente, que o importante é estarmos diante da esperança. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar em constante estudo e oração e preparado para a segunda vinda, a hora que acontecer, pois ele virá como um ladrão. Não se anuncia a hora que o ladrão vem, você não sabe. Então nós temos que estar o quê? Prontos, vigilantes, não apostatar da fé, porque você pode achar que está demorando, não acontecer isso, e não se esfriar também nesses tempos, né? Muito pelo contrário, você tem que se aquecer junto da igreja, Gente, eu queria falar uma coisa. Alguns defendem a tese que fala uma vez salvo, sempre salvo, mas aí fala bem claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente tem que perseverar em oração, vigiando sempre, não é? Eu acho assim, eu penso assim. Com certeza. Irmãos, pode falar, amada? Não fale. Esse estudo, o que trouxe para a nossa atualidade, eu honestamente, a coisa que eu mais gosto na igreja é a escola dominical. Eu gosto muito de estudar a palavra. É verdade, eu gosto muito. Mas aí, depois de um tempo, né, passou-se assim, mas Deus me mostrou como é importante ter a palavra cravada. Visitei um amado, pense assim, homem de Deus, gente, homem de Deus. Caminhei na minha mocidade, trabalhamos com teatro, impacto de evangelismo. Homem de Deus, pense um coração generoso. Só que ele passou por uma prova, na época eu pedi até oração aos irmãos, perdeu a mãe, perdeu o pai no Covid, a curto prazo, depois perdeu a sobrinha de 6 meses, foi assim, uma avalanche dolorosa, né? Mas quando eu o encontrei esses dias aí, e ele falou assim, e me causou um estranhamento, ele estava muito amargo, mas aí ele tocou no assunto do dízimo. Ele falou, Regi, eu não vejo dízimo como vocês veem dízimo, como a igreja diz dízimo. E eu fiquei impactada, né? E ele foi falando. Então, ele entende que o dízimo, não tem esse negócio de dízimo, a Bíblia diz que é ficar dando dízimo para a igreja, para pastor. E eu fiquei impactada, caminhamos anos. E, paralelamente, uma outra irmã, que eu estou assim, envolvida em umas questões aí de ações, né? Tenho que levar um jovem lá para o Recanto Feliz, e esse jovem, que é o Neemias, que eu pedi tanta oração, meu sobrinho estava nas ruas há anos que eu não ouvia falar dele, aí ele foi recolhido por um ministério, aí fui constatar, saber quem é, onde está, para poder recolher e tal. E chegando lá, o obreiro, ele recolheu, mas ele está assim, mas se você não pagar R$800, a gente joga na rua de novo. Eu fiquei impactada, eu falei, caraca. Aí a outra irmã que estava comigo nessa campanha falou assim, Regi, eu participo de um ministério que eu dou um dinheiro para comprar crianças, né, no ministério lá no exterior. Aí eu falei, que benção e tal, mas é assim, eu dou o meu dízimo. Eu fiquei, olha, eu voltei para a palavra, olha a importância de você meditar na palavra na escola dominical. E fiquei assim, perguntando, será que você pode fazer o que você quer com o dízimo? Você pode tirar daqui, dar para lá, fazer... E entramos nessa discussão. Foi quando, eu meditando à noite, aí o Senhor me deu aquela palavra do jovem rico, né? Aí disse assim, quando às vezes a gente lê, a gente medita na palavra, a gente só olha no outro, mas não presta atenção que a gente pode tropeçar em uma coisa tão pequena, porque esse amado é uma pessoa muito rica, gente, esse amado, ele é rico. E eu fiquei assim, poxa, como é que eu vou falar para ele algo que ele já deveria ser mestre? Aí você lê essa passagem aqui,
ou foi a irmã que leu. Vou de novo, né, crucificar o Senhor, vou de novo pregar a base do Evangelho. Eu fiquei sem palavras em relação. Eu penso que até nessas pequeninhas coisas que vão desconstruindo na doutrina, vai inserir no fermento da apostasia ali. Porque às vezes a gente pensa que vai ser uma coisa assim impactante, uma perseguição ferrenha, mas acho que essas desconstruçõezinhas que está havendo aí, até em termos de hierarquia, todo mundo é pastor hoje, todo mundo batiza, eu não sei qual é a visão, mas hoje está tendo essa confusão, né? Todo mundo apóstolos por aí também. Não é verdade? Sim. Tem uma, tá tendo uma... E eu fiquei impactada, porque é um amado, sabe? Pessoa amada, assim, pessoa que eu fiquei assim, uma besteira. Eu falei, irmão, você vai tropeçar em uma besteira dessa? Você tem tanto dinheiro. Tá dentro da igreja. Vamos juntos, Regina, vamos juntos. Benê, pode falar, por favor, para a gente depois continuar aqui. Bom dia, gente. Eu quero pegar uma palavra do Edson, Fred, porque ele falou que tem na apostasia, né, tem muitos aí pregando, quase que botando o dia que o Senhor virá, né? Já teve gente até se suicidando por causa disso, outros esperando, né? Acabou morrendo com fome, jejum constante. E a gente tem visto muitas dessas coisas, né? Mas ele disse uma palavra aí que a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, quando vides pai contra filho, filho contra pai, toda apostasia, um monte de coisa, eis que está perto a vinda do Senhor. Mas esse perto para o Senhor, na minha imaginação, é como aquela história, 1000 dias para o Senhor é como um. Então, portanto, você não pode colocar data. Eu estou só comentando isso porque eu uso muito isso quando eu estou falando, principalmente com a minha família. Eu disse, gente, desperta, Jesus está voltando. Eu falo isso para a minha família. Eu já falo isso para a minha família há mais de 50 anos. Eu digo isso, Jesus está voltando. E falo para eles, vocês têm visto de onde Deus me tirou. Então, portanto, eu estou me preparando, eu digo para eles. Eu estou me preparando, não sei se vou chegar. Eu estou me preparando, estou convidando vocês, porque eu uso muito, sabe, Edson? Essa coisa de assembleiano mesmo, Jesus está voltando, os sinais estão aí, vai vir. E a pregação agora de manhã, para concluir, ela me impactou demais, essa pregação hoje, de Martinho Lutero. Mas ela me enriqueceu, ao mesmo tempo, ela me fez apenas uma reflexão com uma frase. Senhor, que tu seja suficiente em mim. Porque nós também não sabemos todas aquelas coisas que ali foram ditas, e até por Lutero, elas são vivas e constantes entre nós. Então, se é entre nós, nós temos que continuar pedindo para que Cristo seja suficiente entre nós, senão nós vamos cometer apostasia, sim. Verdade, o que eu acho. Verdade. Benedito, só para... desculpa. Só para... Você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. É isso mesmo. Eu também vejo sinais da vinda de Jesus, mas a contagem de dias na Terra é uma e a contagem de dias da Terra para o Senhor é outra. Deus tem outra contagem, é diferente. Que há sinais bíblicos, nós estamos vendo isso. Que Jesus está voltando, com certeza, mas eu não posso dizer que vai ser nessa década, vai ser no próximo século ou no outro. A gente não pode marcar a data. Você entendeu perfeitamente, mas que os sinais estão acontecendo, estão, Benedito. E o que a gente quer é que Jesus venha. Com certeza. Mas tem dia que a gente diz assim, então, Jesus, espera mais um pouquinho. Porque a gente está tão atrapalhado, é verdade. Tá certo, Benê, tá certo. Mas, Benê, só para pegar o gancho que você falou de Cristo sendo suficiente, eu acho isso fantástico. Eu acho que o resumo do ensino de Hebreus é esse.
é que não era mais necessário os rituais do judaísmo, matar animal, oferecer sacrifício, nada disso era mais necessário, porque Cristo é suficiente. Então, assim, a gente está falando aqui de apostasia, está falando aqui, né, de toda essa questão que os cristãos judeus viveram, e essa mensagem que você falou, eu acho que ela resume bem também a mensagem do livro de Hebreus. Cristo é suficiente, ele é superior a Moisés, superior à lei, superior aos anjos, superior a todo o sistema de sacrifícios do judaísmo, e ele é suficiente, tá bom? Vamos avançar Fred, então, meus irmãos. Só um minutinho, Fred. A Claro. Regina falou rapidamente uma coisa pequenininha, mas ela falou uma verdade. A apostasia é aquele fermentinho, aquele pouquinho de fermento que caiu na massa. Ela não vem de repente, pá! Verdade. Não acredito em mais nada disso e tal, para mim isso tudo é uma mentira e não sei o quê. Não, é um fermentinho que vai ali azedando a massa e aí chega um momento em que essas coisas todas entram na pessoa e ela acaba apostatando da fé. Então a gente tem que estar o quê? Vigilante. A gente tem que estar em dia com o nosso estudo, nossas orações, pedindo a presença do Espírito. Desculpe, eu sei que, viu, Fred? Mas esses dias que eu estava viajando, eu cheguei hoje de manhã, eu estou com uma tia com câncer terminal e o meu tio, que é da Marinha, é fuzileiro aposentado, aí ele infartou e foi para a UTI e muitas coisas ao mesmo tempo na família. E fui ver também minha filha, que é engenheira, a primeira obra que ela assume sozinha, muito jovem ainda. Enfim, e tudo isso cooperou para que eu estivesse com a minha tia. E ela pegou a Bíblia e disse assim, minha filha, leia para mim essa passagem. Aí eu li a Bíblia, né? E por incrível que como Deus vive, gente, a passagem que ela pediu que eu lesse foi Maria, seus irmãos e Jesus. E ela é devota de Maria Aparecida. E eu te confesso que eu lembrei das nossas aulas naquele dia, né? Se você deve falar realmente no 880, aí eu falei, pronto, agora a lição vai virar prática. E quando eu li aquela passagem para ela, uma senhora de 80 e poucos anos, né, que já está nos seus... Eu falei assim, tia, Maria é uma mulher virtuosa, assim como a senhora, uma esposa maravilhosa, dona de casa, mas Maria não tem autoridade. Como meu tio tem autoridade no quartel, porque ele é oficial, mas a senhora não tem autoridade lá. E assim é Jesus, tia. Jesus, só ele tem autoridade em relação à vida, à morte, só ele tem esse poder. Então, se a senhora afirma a sua esperança em Maria, a senhora não vai chegar a lugar nenhum. Gente, pense em falar assim, pisando em casca de ovo. Aí, cuidei dela e tal, quando eu fui me despedir, aí uma amiga, uma pessoa mandou pensa assim, trocentas imagens, rezas de Maria. Meu coração ficou triste naquela hora, mas na hora eu falei bem assim, Senhor, quem vai fazer a obra agora é o teu Espírito Santo, porque ela mesma pediu uma palavra, o Senhor mesmo direcionou uma palavra. Então, eu falo isso, irmão, porque eu não sei se vocês sentem isso no meio da família e no meio de amigos. As pessoas estão tão voltadas para algumas questões religiosas que às vezes a gente fica acanhado de falar que só Jesus é que igual os fariseus. São pessoas que vivem o catolicismo de uma maneira, são íntegras, tem um testemunho que parece crente, sabe? E aí você mergulha no fator X, e o fator X é só Jesus salva. A questão da cruz lá dos ladrões, são os dois ladrões, e o fator X, aquele que se rendeu a Jesus e aquele que não se rendeu. Aí você bota lá para Eclesiastes, e Eclesiastes fala tanto justo como injusto, vai para a cova. Então, eu vejo que essas quedas, a gente vigiar, por isso que eu falo assim, olha, eu estava com saudade de vocês, gente, dos estudos, porque esse estudo ele vai criando uma raiz sólida nas convicções do que é o reino de Deus, que é a palavra de Deus. Regina, só para comentar rapidinho, depois você procura um texto que está, acho que em 1 Timóteo, que Paulo vai falar que há um único mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. Então, realmente, assim, como você falou bem, só para também aproveitar o que você falou,
Maria, a gente não deve condenar ela como se fosse a pior mulher de todas. Não, ela era virtuosa, ela teve um papel muito importante, ela só não era divina, ela só não era deusa, né? Só Jesus era divino e só Jesus era sem pecado, porque na oração que ela faz, ela fala: minha alma engrandece Deus, o meu Salvador. Então, se ela precisava de um Salvador, ela também era pecadora. Mas é isso. Vamos continuar aqui, irmãos, para a gente também não demorar muito e poder avançar, tá bom? Então, continuando a falar sobre essa questão da apostasia, que é muito importante a gente entender e expandir um pouquinho aqui, a apostasia ela pode envolver dois aspectos distintos, né? Embora relacionados entre si. O ponto 1, a apostasia teológica, né? Que é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de alguns deles, né? Vamos ler, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrar aí pode ler. O Espírito Ora, o Santo... Espírito... Vai, pode ler. Pode ir, Bê. Vai ler, Bê. Eu já fiz uma leitura hoje. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tremendo. Sério. Amém. Benedita, pode ler de novo, só para a palavra que está na versão que você está usando, eu acho que é a palavra um pouco mais próxima que a apostasia. Vai, por favor. Vai, 1 Timóteo. 4:1, pode ler. É o mesmo versículo. Tá bom. E nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim. Lê o versículo 1. Versículo 1 de novo, por favor. Tá bom. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Benê, eu estou lendo... é o capítulo 4, versículo 1. Versículo tá bom? 1. Eu adiantei Timóteo... aqui porque ela já tinha lido. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso, maravilha. Eu pedi para você ler só para a gente observar. Na tradução da Regina está se desviarão da fé. E na sua tradução está apostatarão da fé. É só para vocês poderem observar como essa palavra apostatar tem exatamente esse significado, de se desviar, tá bom? Então, o que a gente está entendendo aqui? Ó? Como Paulo está ensinando, apostataram da fé para obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vejam como essa apostasia está ligada diretamente à questão do ensino, à questão teológica. Ou seja, eles estão se afastando da fé verdadeira, do ensino apostólico, do ensino de Cristo, para seguir um ensino diferente, que é um ensino de demônios, falsas doutrinas e falsos ensinos. Então, esse texto é muito bom para mostrar essa primeira tipo de apostasia, que é a apostasia teológica, tá? Mas tem um segundo tipo de apostasia que também está diretamente relacionada a ela, que é o que a gente pode chamar de apostasia moral, que é quando aquele que é crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade, tá? Vamos ler lá Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Eu acho rápido, mas não gosto de ficar lendo toda a vida. Eu também, Nenê, fico assim. 29, 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Olha que interessante o que esse texto vai falar, e depois até o próprio Senhor Jesus vai citar. Ele vai dizer: esse povo se aproxima de mim somente com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Olha que interessante isso.
E a gente pode ler agora também em Mateus 23, do 25 ao 28, o que Jesus vai falar para os fariseus, né? Porque a gente vai entender que os fariseus, irmãos, eram um exemplo, um ótimo exemplo do que não fazer, que é a religião pela religião, e não a religião pelo relacionamento com Cristo, né? Então, eles tinham ali Deus encarnado, Jesus andando no meio deles, ensinando, mas eles não se convertiam no seu coração. Eles eram religiosos nas suas práticas, né? No seu exterior, mas no seu coração não. Então, vamos ler lá, por favor, Mateus, capítulo 23 agora, versículo 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperanças. Pode ler até o 28, por favor, irmã. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Olha o que Jesus está fazendo aqui, irmão. Jesus está literalmente descendo o sarrafo neles, dizendo o seguinte, ó, fariseus, vocês são igual ao sepulcro caiado. Sepulcro caiado é o seguinte, um sepulcro coberto com cal. Um sepulcro que ele foi, digamos assim, bonitinho do lado de fora, ele está pintadinho, branquinho, com cal, mas por dentro, Jesus vai falar que ele está cheio de ossos mortos e de toda podridão. Ou seja, esse é um ótimo exemplo da apostasia moral, porque a pessoa, com o seu exterior, com a sua... é quase um ator, né? Que ela vive uma religião, mas, na verdade, o interior dela está corrompido. E ela ainda não foi transformada pela palavra, pelo Espírito Santo. E é exatamente a grande, digamos, a repreensão que Jesus vai fazer para os fariseus e escribas daquela época. Eles conheciam a lei, sabiam os mandamentos de cor, né? Sabiam tudo, mas a prática deles e o interior deles era completamente corrompido, tá? Então, esses textos são muito importantes, irmãos, depois vocês possam reler para entender bem o que Jesus está falando, que a apostasia ela era tanto moral quanto teológica, tá? Essas duas características. E a gente tem aqui outros exemplos, né, de apostasia na Bíblia, né? A gente tem outros exemplos, e aí a gente pode ler. Vamos ler aí, por exemplo, Êxodo 32. Quem puder, quem encontrar, pode ler, tá? Êxodo, capítulo 32. Vamos ler um pedaço aí. 32? Isso. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as da mão dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes o Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram o local e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Até aí ou vai mais? Pode ler até o 8. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou.
e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Olha que passagem impactante, irmãos. O povo de Israel, que tinha sido tirado do Egito pelo único Deus verdadeiro, o Deus que fez cair sobre o Egito as 10 pragas, como a gente já leu, o Deus que abriu o Mar Vermelho e fez eles passarem por terra seca. Esse Deus, eles trocaram por um bezerro de ouro, pelo simples fato de Moisés estar demorando muito. Eles achavam que Moisés, que tinha subido lá no monte para falar com Deus, estava demorando muito. Então, eles resolveram criar um Deus, né, utilizando as suas argolas, brincos de ouro. E o pior de tudo, Arão, que era irmã de Moisés e sacerdote de Deus, ele aceitou tudo isso. Então, Deus vai... Fred, no capítulo 9, é muito legal, por causa do adjetivo que Deus usa. E o Senhor disse a Moisés: eu vejo este povo, e eis que é povo de cabeça dura. Aqui na minha versão, povo de cabeça dura. Povo teimoso. Então, irmãos, assim, eu não vou ler os outros textos, depois vocês podem ler com calma, mas esse é um grande exemplo, né, do Antigo Testamento da apostasia. No versículo 7, né, o Senhor Deus falando a Moisés diz, na minha versão: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou. Ou seja, novamente essa ideia de apostatar, de se desviar, de se rebelar, tá? Então, é um grande exemplo da Escritura dessa apostasia que o povo de Israel cometeu. Para vocês verem como não é algo novo. Não é algo que Paulo está inventando aqui na cabeça dele, não. É algo que, infelizmente, já fazia parte do ser humano pecaminoso desde lá de trás dos dias de Moisés. Tá? Então, avançando aqui, para encerrar essa parte da apostasia, né, a Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência, né? E aqui tem mais alguns textos, né, que contêm advertências acerca da apostasia. E eu queria ler, só para a gente não tomar muito tempo, João 15, que é Jesus falando, né? Então é sempre bom a gente, quando tiver que priorizar o que Jesus falou para olhar o que ele vai dizer. João 15, do 1 ao 6, para a gente encerrar essa parte e ir para o próximo ponto. Eu vou ler, tá, gente? Pode, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Olha que palavra importante, impactante do Senhor Jesus, né? Falando que ele é a videira, nós somos os ramos, e só poderemos permanecer dando os frutos se permanecermos conectados com ele, né? Os ramos de uma árvore, eles não têm a seiva neles mesmos, eles têm que receber do caule, né? Eles têm que receber da videira. Então, nós precisamos, como Jesus está falando, permanecer ligados a ele, tá, irmãos? Então, esse afastamento, né, Fred, da palavra verdadeira, não foi só lá, vem até hoje, né? E ali, exato, quando teve o início ali, o Novo Testamento, com Martinho Lutero, né? Que ele iniciou, colocou aquelas máximas lá na porta da igreja. Ali estava vendo ali realmente a venda das indulgências, isso tudo muito longe do Senhor. Verdadeira apostasia mesmo da palavra, nada entendido como mandamento de Jesus, ainda preso ainda
aquelas coisas de que nós somos os representantes. Ninguém... Naquela época se lia a Bíblia de costa para o púlpito, para o povo, né? E de frente, e em latim ainda, que ninguém ainda entendia, né? Foi onde houve aí a intervenção de Lutero para dar acesso à verdadeira palavra do Senhor. Muito bom, vamos em frente. Amém, vamos lá. Então, irmãos, vamos para o próximo ponto. Alguém quer falar, que a gente vai mudar agora um pouquinho o ponto? Alguém quer fazer mais uma pergunta ou algum comentário? Podemos avançar. Então, vamos avançar. Agora, Paulo vai falar agora, a partir do versículo 3 ainda, né, sobre o segundo sinal importante, marcante da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda, que é a revelação do anticristo. Então, ele vai falar, ainda continuando no versículo 3, ele diz: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Então, aqui Paulo está colocando agora, irmãos, esse segundo sinal, tá? Que é necessário que aconteça antes da vinda do Senhor. Tá? Ô, Fred, vai... Sim, sim. Só para você não desenrolar esse, para fechar, porque eu estava com o áudio fechado, eu não vi, mas tem a ver com o que você está lendo aí. Ô, Fred, seria uma pergunta, na verdade, uma reflexão. Quando, por exemplo, Arão, né, que a gente se pergunta como é que ele pode, que é o braço direito de Moisés, né, e eu creio que ele é um homem de Deus, caiu naquela do bezerro. Eu vejo muito, eu gosto muito de falar do que eu vivo, né? Como eu vim dessas raízes, a minha família veio dessas raízes de muita prática de Umbanda, etc. Eu nunca pratiquei, Deus teve essa misericórdia. Mas quando eu encontrei a palavra, na circunstância que minha mãe estava possessa, eu ainda tinha 10 anos, comecei a ler a Bíblia e algo aconteceu ali, eu coloquei no meu coração aquela passagem do centurião, aquela fé invisível, da certeza de que Jesus é autoridade, acabou e fechou. E eu percebo hoje, eu tenho muito cuidado com isso, eu não sei se eu fiquei muito cética por ter visto tanto simbolismo, né? Nessa linha, se usa muito, patuar disso, patuar daqui e tal. E hoje, sem falar nomes de doutrinas ou de igrejas, para a gente não pecar, mas a gente só refletir, a gente percebe muita justificativa. É uma maneira de materializar a fé, é uma maneira de ajudar o irmão fraco na fé para materializar o uso de... Uma vez, foi uma infelicidade, eu fui para um culto aí, me convidaram, eu fui por amizade, irmandade e tal. Só que chegou lá, tinha uma campanha cheia de simbolismo, de objetos, né? Um objeto ungido para isso, objeto ungido para aquilo. Poxa, e me escolheram para Cristo, para dar o testemunho. E eu falei, seu meu irmão, peça ao teu irmão para vir. Eu falei da passagem do centurião, porque eu vejo que quando você induz a igreja a materializar que seja um copo ungido, uma rosa ungida, não sei, é como se fosse o bezerro. Não sei se é como se fosse um bezerro, você quebrando pequenas coisas, você substitui. Quando eu peço assim, eu tenho que materializar a fé dele, mas essa fé tem que ser materializada no Senhor, no nome de Jesus. E é muito comum essas práticas. Às vezes a gente pega objetos que têm uma uma simbologia, né, de símbolos cristãos, e a gente vai tornando aquilo tipo um papuazinho, uma coisa. Então, são tantos detalhezinhos que a gente fica... Acho que Arão caiu naquela besteira do bezerro, porque o sacrifício... Essa é a Regina, viu, gente? Eu vou falar que nem é isso agora. Porque eles sacrificavam os cordeiros, não era isso? Para o sacrifício? Porque os egípcios não gostavam de ovelhas e tal. Aí eu acho que a galera falou assim, Arão, vamos fazer um bezerro aí, que é um sacrifício, para ele de ouro. Porque é confuso, você vê um cara, um homem de Deus, tinha outras pessoas, filhos de Deus, e caiu naquela besteira do inimigo ali, da idolatria. Mas foi pertinente você citar a passagem do centurião. O que Jesus fala para ele? Que não houve, né, a tamanha fé em toda Jerusalém, não foi isso?
Vá, sua fé o salvou. Foi salvo pela fé. Ponto. Não foi necessário nada, né, Edson? Nada. Nem Jesus ia ir lá pessoalmente. Lá, sua fé o salvou. Ele não precisou estar presente lá. Sua Exato. fé o salvou. Então, foi muito pertinente você usar a passagem, porque não precisa de patuar, não precisa de imagem. E a gente, como humano, a pessoa sente essa necessidade de materializar a fé, mas isso não é necessário, porque Jesus nem precisou ir lá. Sua fé o salvou, acabou. Está feito o milagre. O milagre de Jesus, o milagre de Deus, sem intermediário. E a fé dele estava em Jesus também. É importante falar, o objeto da fé do centurião era Jesus. Era Jesus. Não Então, era o judaísmo, não era a lei, não era nada. Era aquela pessoa com quem ele falava que era o Deus encarnado. E nenhum intercessor. Né? Nenhum intercessor. Vou a esse para pedir por mim. Fred, estimulada pela Regina, eu queria falar uma outra coisa, que é a Benedita. Pode considerar heresia. Porque mas eu vou falar, porque a Regina teve muita família. Eu não, eu fui praticante na Umbanda. Então, é diferente da... Diferente. É muito diferente. E nas manifestações dos espíritos. E porque tem gente que diz, não existe espírito do bem e o espírito do mal. Eu digo que existe. Existe. Bom, Benedita está dizendo que eu digo que opera. E eu vou dizer, não posso dizer que é um milagre. As coisas acontecem. Eu quero dizer, eu estou dizendo, vocês estão falando com alguém que praticou essas coisas. Mas essa coisa de Deus na nossa vida, sabe? É porque eu penso o seguinte, todo ser humano quer se dar bem. E se todo ser humano sabe que tem um céu, ele vai trabalhar para ir para aquele céu. Ele não está querendo um inferno. Mas o que o adversário faz? Ele apresenta primeiro as coisas que ele considera boas dessa vida. Essas coisas boas dessa vida que exatamente vai afastar aquela pessoa de Deus. Então, ele usa o patuá, ele usa não sei o que para trazer não sei quem, ele quer substituir Deus de qualquer maneira. Aí ele vai lá, fala que você tem que fazer uma matança e, ao mesmo tempo, quando você fala com os estudiosos de candomblé, que não são apenas africanos, eles vão lá no Velho Testamento. Eu conheço gente que conhece o Velho Testamento antes de Benedita ser evangélica. Vai lá no Velho Testamento e fala dos holocaustos. Entende? Isso é muito complicado, porque nós não estamos aqui discutindo doutrina. Nós estamos colocando Deus, que é o nosso orientador, a figura de Jesus Cristo. Não há intercessão entre outras pessoas para chegar a Deus, a não ser Jesus Cristo. Mas eu quis dar esse testemunho para a gente também saber como é que a gente fala com algumas pessoas. E, para concluir, eu vou dizer uma coisa que também hoje me impactou. Os ismos, tudo bem. Tira os ismos, comunismo, marxismo, crentismo, tudo isso. Mas tem uma coisa que que foi a questão dos montes. Busca o Senhor nos montes ou não busca? Aonde é o monte de Cristo hoje? É nas favelas, nos trabalhos que nós estamos fazendo lá, guiado por Deus? É no amor que está implantado pelo próximo em nós? Aonde é que está esse monte? Isso é uma interrogação que minha cabeça fez no culto de hoje de manhã. Então, eu vi o seguinte, quando eu estava na Igreja Católica, porque eu pulei da Umbanda, a Umbanda ela usa o sincretismo até hoje. Então, quando eu saí da Umbanda e fui direto só para o catolicismo, eu um dia estava na hora da comunhão. E eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido nem lá na Umbanda, nas manifestações dos espíritos.
E saí da missa chorando, e continuei chorando, e continuei chorando. E foi quando Deus me falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que eu ganhei, abri uma Bíblia e vi isso. E eu fui entender, no dia em que eu fui selada com os dons, porque agora nem falo mais na presbiteriana, que é batismo com o Espírito Santo, que aí dá uma confusão tremenda, mas no dia que eu fui selada com o dom de línguas, eu senti aquela coisa lá atrás, dentro da Igreja Católica. Então, para mim, é aquela coisa: basta uma só palavra e o meu salvo será salvo. Basta uma só palavra e ele será curado. Basta uma só palavra e ele estará comigo no paraíso. Pronto. Agora, demônios são demônios. E sabe, Benedito, é uma coisa que eu e o Walter... Pessoal, rapidinho, Fred. O Walter, senão a gente não consegue terminar hoje. Certo. Mas vai lá. Ele nasceu no... Fred, ele mas nasceu no Evangelho. Eu fui provocada. Não, Bê, fica na paz. Ele nasceu no Evangelho e depois ele migrou para as bases espíritas. E hoje ele vive essa... E a gente fica assim os dois, somos irmãos, amigos mesmo. Mas eu sempre falo para ele, quando fala assim, amar não é mal, não, a palavra é muito clara. Só existe o poder de Deus e o inimigo, não existe o meio termo. Quando a gente fica na relatividade, você corre um risco terrível de entrar nesse abismo de engano. Entende? Só existe isso. Só existe o Espírito de Deus. Sim. E quem convence o homem do pecado, ele pode estar mergulhado. Como meu sobrinho, que eu falei, Benedita saiu, meu sobrinho, quando minha irmã levou ele lá para a Ubanda, quando ele clamou por Jesus, foi no meio do trabalho da Ubanda. Começaram a bater tambor, jogar coisa nele, e ele, de repente, ele disse que sentiu um terror dentro dele, e ele gritou: eu sou de Jesus, pare com isso, porque eu sou de Jesus. Foi aí que tudo começou, e hoje está lá no Recanto Feliz, sendo restaurado. Hoje ele fala, desenha, canta para o Senhor, toca violão, toca guitarra, está liberto. Então, aleluia. Deus, quando quer, Deus quer a ovelha dele. Né? Isso. Então, vamos avançar, mas eu ia falar que a gente vai ver daqui a pouco que Satanás, ele também realiza sinais. Isso tudo está dentro do plano dele de ser um enganador. E ele tenta, como o texto vai ensinar, ele vai tentar enganar muitos. Falsos profetas vão surgir. E dentro do que vocês dois estão falando, vocês têm, né, essa experiência toda que é muito, digamos assim, útil para nosso ensino, né? Até pelo contexto brasileiro, que tem uma influência forte dessa questão da Umbanda, né? Mas a gente vai ver aqui no texto, não vou nem precisar sair do texto, de que Satanás utiliza falsos sinais e falsos milagres para enganar. E está tudo dentro do ensino de Jesus, tá? Então vamos avançar aqui. E, Benê, sobre os montes, eu não vou ler aqui agora, mas depois você lê, por favor, lá em João, capítulo 4, versículo 19, o que Jesus vai responder para a mulher adúltera, quando ela pergunta a ele: nossos pais adoravam neste monte e vocês dizem que tem que ser em Jerusalém. Onde que eu tenho que adorar? Aí ele vai dizer: o meu pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não importa se é no monte A, no monte B, onde que é, não importa é a atitude de adorar em espírito e verdade, tá? Depois você lê lá com calma João 4,19, tá bom? Vamos lá, irmãos. Então, o segundo sinal, né, marcante que Paulo vai colocar aqui é a revelação do que ele vai chamar de homem da iniquidade. Então, esse é o segundo pré-requisito, né, chamado pelo apóstolo João de anticristo. E ele irá personificar a hostilidade a Deus e a sua revelação. Ele mostra lá quem ele é, o rebelde por excelência, tá? Ele é o filho da destruição, aquele cujo destino é ser derrotado e destruído quando Jesus voltar. Depois a gente lê esse versículo que está aí, não precisa ler agora, não. Mas uma coisa importante da gente observar, que esse movimento da apostasia, né? E a gente vai ver daqui a pouco que João fala dos anticristos, no plural, eles já estão atuando. A apostasia, ela já acontece. Só que ela vai, o que Paulo está ensinando, é que ela vai chegar num ápice, vai chegar num apogeu, vai chegar num ponto máximo.
né? Então, o movimento da apostasia chegará no seu ápice, no seu apogeu, quando o seu líder maior, o anticristo, for revelado. Tá? Um ponto interessante aqui, importante, no grego, o prefixo anti, ele pode ter dois significados. O primeiro significado, que é a ideia de oposição, tá? De adversário, mas ele também tem um segundo significado importante, que é a ideia de imitação, tá? De um impostor. Então, o anticristo, ele vai exercer essas duas funções. Ele vai ser um opositor, né? Como Paulo fala aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tá? Mas também ele vai tentar se passar como Deus, como Paulo vai dizer aqui, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ele vai ter essas duas características. Ao mesmo tempo que ele vai negar Cristo, vai negar os ensinos de Cristo, ele vai se apresentar como se ele fosse o verdadeiro Deus. Ele vai se apresentar como um imitador, como um impostor. Tá? Então, esse homem da iniquidade, né, que Paulo chama também de filho da perdição, o iníquo, é a designação paulina do anticristo. Assim como Jesus terá a sua revelação, também o anticristo terá a sua manifestação. Isso enfatiza o caráter sobre-humano da pessoa mencionada, pois a coloca como contraparte da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Agora, a gente continua aqui dizendo o seguinte, Satanás, ele é o grande, digamos assim, mentor do anticristo. E ele não apenas se opõe a Cristo, mas também ele gosta e quer ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. Satanás sempre desejou ser adorado e servido como Deus. Vejam vocês que eu não estou precisando sair do texto para ensinar coisas que vocês estavam falando agora há pouco. Vamos abrir lá em Isaías 14, versículos 13 e 14, para a gente ver o que Isaías vai falar acerca de Satanás. Quem encontrar aí pode ler. Qual a passagem, Fred? Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono, e no monte da Assembleia me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Olha como que o pecado da ganância, né, que entrou no coração de Satanás, ele querendo ser igual a Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo, subir, se assentar. Então, esse desejo é um desejo que está permanente, desde lá de trás. A gente pode ver isso também em Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8. O próprio Satanás demonstrando esse desejo dele de ser adorado. E aqui, no caso, com o próprio Senhor Jesus, na tentação que Jesus enfrentou no deserto. Quem encontrar pode ler. Estou cansada de livros. E o diabo levantou, e mestrou num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foram entregues, e as dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Olha que interessante, gente. O Satanás aqui, tentando o Senhor Jesus, ele tenta fazer Jesus adorá-lo. Tenta fazer Jesus se prostrar aos pés deles, oferecendo a ele o quê? Todos os reinos da terra. E Jesus vai responder a ele, citando Deuteronômio, dizendo, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então, tudo isso que Regina estava falando, que Benedita falou, é exatamente isso aqui. Satanás oferecendo aos seus adoradores os reinos da terra, poder, riqueza, e pedindo deles a adoração. Mas aí Jesus vai ensinar que a gente tem que adorar somente o Senhor Deus e somente a ele prestar culto. Isso resume, eu acho que tudo que vocês falaram, Regina e Benedito. Acho que esse texto ele é muito importante para vocês, nesse contexto que vocês já passaram, né? Então, um dia, Satanás vai produzir o que alguns comentaristas chamam da sua obra-prima, que é o anticristo, que levará o mundo a adorá-lo e acreditar em suas mentiras e falsos sinais miraculosos, né? O apóstolo João fala em suas cartas
tanto do anticristo que virá, como dos anticristos que já estão presentes. Assim, João esperava um anticristo que viria no tempo do fim, porém, os anticristos são precursores do anticristo final. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo e à sua igreja. É justamente o que a gente estava falando. O ministério da iniquidade já estava presente. A apostasia, ela já está presente, mas o que Paulo está ensinando é que ela vai aumentando de grau em grau, é como se fosse, um exemplo, uma panela de pressão. Ela começa a esquentar, começa a esquentar, começa a esquentar, e chega uma hora que, depois de esquentar, durante um tempo, ela atinge o seu ponto e ela começa a fazer aquela pressão. Então, o ministério da iniquidade, a ação de Satanás querendo enganar, querendo receber adoração, toda essa questão, irmão, já está em nosso meio, desde os tempos lá de trás, desde o tempo da igreja primitiva e também no nosso meio. Mas ainda virá o ápice, ainda virá o apogeu, ainda virá o ponto mais alto, clímax disso tudo, que é a apostasia final e a revelação do anticristo. Tá? Vamos ler então aí rapidinho o que João fala lá na sua primeira carta, 1 João 2, versículos 18 e 22. Quem encontrar pode ler. Ai, ai. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 22. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, ele que nega o Pai e o Filho. Olha que interessante. Então, João aqui está reforçando, né, o ensino do apóstolo Paulo, dizendo que, primeiro, os anticristos já estavam presentes, já estavam atuando, né? E segundo, mas virá um anticristo final. E a grande característica desse anticristo é negar que Jesus é o Cristo e que nega o Pai e o Filho. Essa é a grande característica do anticristo, tá? Então, avançando aqui mais um pouco. Oi? Esse pedaço também do 19, uma das características é que eles saíram do nosso meio, né? Uhum. Isso é intrigante, né? Então, está perto da gente, né? Verdade. Não é gente que não crê, que não segue a palavra. Muito bom ponto. E é exatamente porque, na verdade, a apostasia, né, que é o abandono, só pode abandonar uma coisa quem um dia já teve, né? Então, a apostasia, ela vai se manifestar, é triste dizer isso, mas no meio da igreja. E ela se manifesta no meio do povo. A gente não leu agora Êxodo 32? Lá no meio do povo, ela se manifesta. Então, assim, realmente, é isso que João vai falar aqui nesse versículo 19, como acho que a Ruth falou, né? Muito bem colocado. A gente vê isso, né, Fred? Até entre pastores formados ali em seminários evangélicos, cristãos, reformados, que apostatam, cara. Falam cada absurdo do nosso Jesus. A gente vê isso até com pastores, né? Infelizmente. Satanás está aí para roubar, matar e destruir a nossa fé, não tem jeito. Verdade. Avançando mais um pouquinho, irmãos, estamos quase chegando no final. E agora, versículo 6, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo vai ensinar aqui que o anticristo, né, escatológico, ele ainda não se manifestou, ou seja, o anticristo final, o grande anticristo, né? Porque a sua aparição está sendo impedida por alguma coisa, por algo, no versículo 6 ele fala, e por alguém, no versículo 7. Aí a grande pergunta que surge, né, é o que é esse algo e quem é esse alguém, tá? Como eu estava falando, irmãos, assim,
tem coisas que a Bíblia não fala, não ensina explicitamente. Então, nessas coisas, a gente tem que ter muita cautela. Tá? Eu trouxe até aqui uma citação, né, de um grande teólogo, de um grande ensinador da história da igreja, que foi Agostinho, né? Ele disse o seguinte, que a opinião dele era que era impossível definir quem são esses elementos restringidores. Tá? Então, a gente não tem como ter certeza. Paulo está dizendo, existe alguma coisa e existe alguém que impede a revelação do anticristo, que vai acontecer no seu tempo, como a gente já falou aqui, no tempo de Deus, no tempo que Deus determinou. Essa coisa, esse alguém, Agostinho é da opinião de que é impossível definir. E realmente, com certeza absoluta, afirmar categoricamente não dá. Tá? Mas para não deixar 100% em aberto, eu trouxe aqui alguns comentaristas, alguns estudiosos, pensam que Paulo está se referindo ao Espírito Santo, uma vez que ele pode ser descrito tanto no gênero masculino, né, quanto no neutro, e também ele é apontado como aquele que restringia as forças do mal no Antigo Testamento. Tá? Não vou ler esses textos aqui, porque a gente está com um tempinho um pouco avançado, mas depois vocês podem ler com mais calma. Tá? Agora... Para citar um exemplo, viu, Fred, dos anticristos, o Nietzsche, o próprio Nietzsche, que é tão lido e tão influenciador, ele era filho de pastores protestantes. E, se eu não me engano, era presbiteriano. E o cara foi um dos autores, e hoje mais influente nessa caçada, né, de negar a fé, mas principalmente de perseguir o cristianismo. Ô, Fred, essa coisa toda não está em torno, né, do que detém isso, não está em torno do poder de Deus, que o detém até que se cumpra tudo que Deus quer. Sim, com certeza Deus age. O que a gente não tem certeza, Ruth, age através do quê? Entendeu? Qual é o instrumento, qual é a pessoa, qual é a, entre aspas, coisa que Deus usa? Sem dúvida, é Deus que orquestra todas as coisas, mas o que Paulo não deixa claro no texto aqui é quem é o que Deus está usando, esse algo ou alguém. Entendi. Entendeu? Talvez isso seja aquela parte, né? Não está revelada, não pertence a nós, não é isso? Exato. Vai vigiar e orar. Exatamente. Bom, avançando aqui, irmãos, está quase acabando. Se o anticristo catológico ainda não foi revelado, o ministério da iniquidade, que prepara o cenário para a sua chegada, já está operando. O espírito da nossa época está em aberta oposição a Deus. Vivemos esse tempo de apostasia e rebelião contra Deus. Então, isso já está no nosso meio. Ainda não chegou no ponto máximo. A panela de pressão, como eu dei o exemplo, as mulheres devem conhecer bem também, ela está esquentando, ela ainda não chegou lá na pressão ainda, mas está esquentando. Então, tudo indica que as coisas vão piorando a cada dia para que chegue a grande apostasia e para que se revele o anticristo. Tá? Então, os valores morais estão sendo tripudiados, os princípios de Deus estão sendo escarnecidos, os homens estão indo de mal a pior, rechaçando a verdade, trocando-a pela mentira. O que Deus abomina está sendo aplaudido e o que Deus aprova está sendo pisado como lama. Né? E aqui é uma citação que, no comentário do Hernandes Dias Lopes, ele traz de um historiador britânico, que ele vai dizer o seguinte: o palco está pronto para a chegada desse líder maligno. O historiador Arnold Toynbee diz o seguinte: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Tá? Então, eu não quero aqui, como a gente já falou, especular acerca do futuro, mas uma coisa é certa, irmãos. O anticristo ele vai ser um aglutinador. Ele vai conseguir, na figura dele, ser um grande líder mundial. Ele vai conseguir trazer, durante um período curto, né, uma certa unidade, uma certa paz. Né? Até Paulo diz, quando falarem que há paz, então verá o fim. Há paz, há segurança, então verá o fim. Então, o anticristo ele vai enganar, ele vai tentar aglutinar as pessoas durante um tempo. Né? E a gente vê que a cada dia, como Jesus falou, são guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, é um ambiente caótico. Né? E o historiador coloca muito bem que o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Eu achei essa citação bem interessante, porque tem a ver com essa questão do anticristo sendo um enganador. Tá? Do jeito que a coisa está caminhando, parece que está se voltando tudo para a ONU, né?
a Organização das Nações Unidas, né? Mas é outro papo, é político. Ô, Quem Fred, falou aí? Oi? ó, não é para ninguém me censurar, não, mas eu não espero que esse líder seja denominado Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Só isso. Que eu oro também, tá? Esse é café pequeno, esse é café pequeno. Eu também não. Mas olha que no Brasil corre o risco, hein? Mas olha, o que a gente tem que fazer... risco. Estão querendo fazer isso, né? Quando Cristo chegar, todas essas coisas velhas passarão. Amém. A gente tem que orar para que a gente não seja enganado, né? Porque a gente tem que ficar... mas isso a gente vai ser toda hora. Não, mas a gente... aí... Fred, nós já estamos com horário né? mais do que Cuidado estourado. porque não caia. Eu vou encerrar. Então, ó, só para fechar aqui, pessoal, vamos lá. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, tá? Isso é importante. Jesus vai destruir ele não vai reinar durante muito tempo. O tempo dele está determinado e vai ser destruído pelo sopro de Cristo. E, aqui, como eu falei, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele vai, na sua ação, trazer sinais miraculosos, trazer sinais e prodígios da mentira, tá? Avançando aqui, porque o tempo já acabou praticamente, para a gente não deixar de ler o texto, ele vai dizer no versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esse engano, né, de uma certa forma, já é parte do juízo de Deus, já é o início do juízo de Deus, porque Deus ele tenta nos convencer, ele manda o Espírito Santo para nos convencer, como a palavra ensina, do pecado, da justiça e do juízo. Mas uma vez que um homem, diversas vezes, de diversas maneiras, vai resistindo ao Espírito, é como vai criando uma cauterização, né, e vai perdendo a sensibilidade. É como uma ferida que, depois que cria a casca, já não sente mais nada, né? Já perde a sensibilidade. Então, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, a fim de serem condenados, todos os que não creem na verdade. E para encerrar, fazer só aqui alguns pontos, último slide, de um comentarista, que é o William Berkeley, que ele diz, conclui a análise do texto que nós estudamos com 3 conclusões práticas oportunas. Ponto 1, há uma força do mal no mundo. O ministério da iniquidade já opera no mundo, preparando o cenário para o aparecimento do homem da iniquidade. Ponto 2, Deus tem o controle. O iníquo, o filho da perdição, só aparecerá no tempo que Deus determinar e terá de seu poder limitado, seu tempo limitado, sua derrota decretada, né? Jesus vai derrotá-lo na sua vinda. E até mesmo o mal mais hediondo está sob o controle de Deus. E o último ponto, o triunfo final de Deus é seguro. Ninguém poderá se opor a Deus e prevalecer. O iníquo fará proezas e enganará muitos, mas chegará o momento em que Deus dirá, basta. Tá? Irmãos, terminamos aqui a nossa aula. Agradeço a todos, tá? Sua aula animadíssima. Hoje as mulheres tomaram conta da sua aula. Isso é porque Evandro não estava aqui. É verdade. O Evandro hoje ficou tão quieto que tem hora que eu nem li. Eu digo, o Evandro ainda não leu nada, gente. Evandro é na serra, né? Evandro já tinha passado visitando os filhos. É verdade, o Evandro ajuda a trazer de novo aqui para a aula, né? Ele é bom nisso. Ele é pontual. Fez falta. Mas, Edson, encerrei aqui, meu caro, minha parte. Se quiser pedir alguém para fazer uma oração. Agora é um ensino que deveria, sim, ser sabatinado no meio dos nossos jovens, gente. Eu sinto no meu coração, porque nossas crianças, eu fico pensando se eles vão estar prontos, sabe, para manejar esses acontecimentos, principalmente no que Fred falou, dessa apostasia em relação à moral. A pornografia está acabando com os nossos jovens, na sala de aula, em família, meninos abençoados, meninas abençoadas. Eu penso que a juventude tinha que ter, sabe,
é um estudo muito necessário, um escudo da fé, esse conhecimento. O que eu Gente, vejo... eu só quero mais uma vez pedir... a minha preocupação é a vulnerabilidade dos jovens nos ensinos que os tiram do caminho de Deus. Essa é a minha grande preocupação, e eu tenho visto muito, tenho ouvido muito. Muita distração evangélica. Exatamente. Isso está levando a muitos caminhos e não o caminho de Deus. Exatamente. Essa é a minha grande preocupação. Posso falar, gente, finalmente? O meu filho, Pedro Paulo, já vai para a 3ª sessão de quimioterapia. Mas na quarta-feira ele vai fazer 2ª quimioterapia, que é amanhã, e na quarta ele entra na radioterapia, porque já está atingindo na área do pulmão, tá, gente? Então, eu peço as orações para o meu filho, continuamos firmes no Senhor, né? Primeiro, para que o Senhor salve meu filho, segundo, para que ele cure meu filho. Se não curar, Deus é bom. Se curar, Deus é bom. Amém. Eu quero relembrar e reforçar. Vejam a mensagem de hoje no YouTube. É voltada exclusivamente para a fé em Jesus. Muito, muito boa. Arde o coração. Muito bom. Então, vamos encerrando. Domingo que vem tem mais. Estaremos aqui, se Deus quiser e permitir, para mais uma aula da nossa classe, que está cada dia melhor, cada domingo melhor. Eu gostaria que, se puder, a Cristina pudesse orar por nós, pelos jovens da nossa igreja, como foi citado aqui, que é preocupação. Eu estou muito emocionada, acho que hoje eu não consigo, não. Vou pedir uma outra pessoa. Sem problema. Sem problema, Cristina, sem problema. A palavra da Benedita agora, mãe, eu sou mãe, então há muitas aqui, mãe. Os pais também. Então a gente está muito sensibilizado com esse fragilizada, tempo. Né, querida? Entendo. Então tá bom. Perdoe, Regina, pode então encerrar com uma oração, pedindo pelos nossos jovens, como você mencionou, Amém. Em especial pelo Pedro Paulo, filho da Benedita, para que o Espírito de Deus venha atuar na vida dele, na sua cura, que seja feita a vontade de Deus e no conforto da família. Que traga conforto para ele também, conforto físico, que às vezes dói muito, muito. Amém. E assim seja. Por favor, Regina. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te amamos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, sentindo o Teu Espírito Santo falando conosco. Pai querido, assim como Moisés, nós queremos não só te ver, mas queremos que o Senhor caminhe conosco, Pai, até o dia perfeito para estarmos para sempre na Tua companhia. Livre, Senhor, da nossa natureza, livre, Senhor, de toda tentação. Pai querido, eu coloco o filho da nossa amada irmã na Tua presença. Ele já está na Sua presença, Pai. Mas estamos aqui como aquela viúva, batendo. Teu microfone mutou, Regina. Calma aí que eu vou tentar desmutar aqui. Desculpa. Pronto. Pai, seguindo aqui, estou clamando aqui, pedindo pela vida do filho da nossa irmã Benedita, lembrando pela palavra que houve um rei que adoeceu e que estava naqueles dias finais, mas ele clamou e o Senhor concedeu os mais dias de vida. Pai querido, que na vida de Paulo seja concedido, se houver, Senhor, ali propósito no teu coração, de testemunho, propósito, Senhor, de que ele venha realizar algo, Senhor, segundo a tua vontade, porque nós confiamos e nós cremos profundamente, Senhor, na vida eterna, Senhor. Por isso, nós agradecemos pela vida dele, agradecemos, Senhor, pela cura, Senhor,
Agradecemos em nome de Jesus pelo conforto, Pai querido. Quando eu digo cura, Senhor, é porque nós cremos que o Senhor tem o poder de curar. Amém, Jesus. Eu sei que o Senhor tem o poder de fazer tudo, Senhor, mas nós estamos aqui como filhos, clamando por Ele, importunando como aquela viúva. Nós queremos a cura de Paulo, Senhor, para que ele venha a ser assim, grato, um homem profundamente quebrantado na tua presença, Senhor, testemunhando para o mundo que o Senhor vive nesses dias tão turbulentos. Amém. Por isso, Pai, em nome de Jesus aqui, se tiver 2, 3 reunidos em teu nome, tudo, o Senhor falou, tudo que nós pedimos em teu nome, Senhor, será concedido, mas segundo a tua vontade, Pai. Amém. Em nome de Jesus, peço pelos nossos jovens, meu Pai, tenha misericórdia das nossas crianças. Por favor. Senhor, traga, Pai, o poder da palavra, essa palavra como foi dada hoje de manhã, que deixou nosso irmão encantado, que essa palavra também possa chegar aos nossos jovens, meu Senhor, que os nossos líderes sejam iluminados para trazer a palavra correta, o ensino correto, Senhor, para que a gente não perca tempo com tanta distração, divertimento, mas que eles recebam um alimento sólido, Senhor, para que eles sejam aqueles jovens, sois valentes, porque já venceste o maligno. Amém, Essa Jesus. geração que nós te clamamos para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os jovens da igreja, para os jovens do reino de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por nossa classe. Obrigado por esse homem sábio, Senhor, por esses mestres que o Senhor disponibilizou para nos ensinar, para nos fortalecer, criando muros e antimuros para as lutas que estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, ilumina as minhas irmãs, ilumina nosso pastor, abençoa a nossa igreja, Amém, nos faz forte em ti, Senhor, assim como o centurião, assim é a nossa fé e assim é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Boa semana, amado. Até mais tarde, tá? Gente querida, muito bom. Fred, obrigado pela aula. Amém, querido. Obrigado, Fred. Amém. Muito bom. Bom frango com quiabo. Bom domingo a todos, irmãos. Fiquem com Bom Deus. domingo para todos. Tchau. Valeu, gente querida. Parabéns, Fred. Gostei muito. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.